Irmãos, há cerca de 6 meses, mais ou menos, eu já estive pregando essa mensagem. E eu tenho observado que nós, durante bons cultos, nós temos trago algumas pregações com temas diferentes, algumas pregações com contextos diferentes, e hoje não foi diferente. Hoje eu orando a Deus, pedindo a Deus, no decorrer da semana, meditando a Deus, para que Deus desse uma palavra que pudesse ser diferente, uma palavra que pudesse nos trazer uma edificação com um conteúdo diferente. E levado por algumas situações que eu passei no decorrer dessa semana, eu senti fortemente de estar aqui ministrando novamente essa mensagem. Então possa ser que algum de vocês lembre do contexto, da introdução dessa mensagem, e isso acaba fazendo com que alguns desprezem. Outros, por eu ver o rosto aqui, não ouviram essa mensagem. Então, se o Espírito Santo me conduziu a estar pregando novamente essa mensagem, é porque Deus tem algo para falar com algum de nós, ou Deus tem algo para relembrar todos nós. Porque a mensagem do Evangelho, quando é pregada de forma bíblica, não é pregada para um e para outro, não. Quando a verdade das Escrituras está sendo exposta, não é para uma pessoa específica e para outra não. Antes ela traz edificação para todos. Possa ser que ela atinja alguns com mais impacto, com mais poder. Possa ser que outros entendam com mais facilidade, outros não. Mas se o Espírito Santo falar à igreja segundo o que ele mesmo inspirou os autores a escrever, que é a própria palavra, então isso tem benefício, isso tem eficácia, isso tem edificação para toda a igreja. Então o que nós iremos falar aqui nesta noite é acerca de que Cristo ele pronuncia no Evangelho de João, melhor dizendo, no capítulo 11, o versículo que nós lemos 25. Jesus afirmou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Você acredita nisso? Então nós iremos tratar aqui nesta noite e falar acerca da morte. Mas antes de tratar da morte, eu quero aqui ressaltar a pessoa, o ser humano, ou seja, o ser que irá enfrentar a morte. Então entenda que em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, nós vamos ler que Deus ele criou o homem. Deus ele formou o homem a partir do pó da terra. E Deus nesse mesmo homem ele vai soprar o seu ruach, ou seja, o seu fôlego de vida. Então nós sabemos que Deus criou o homem. Como aqui foi falado, nós cremos no criacionismo. Cremos que Deus formou o homem, que Deus, um ser supremo, um ser majestoso, um ser como as Escrituras revelam, foi quem voluntariamente, graciosamente criou o homem, trouxe pela sua própria vontade o homem à existência. Então as Escrituras não nos dá base alguma para crer no Big Bang, não nos dá base alguma para crer no evolucionismo. Se você quiser acreditar que você veio do macaco, você pode até acreditar. Porém, a Bíblia vai nos mostrar bem claro que quem crê em Deus deve crer que Ele é o Criador do homem, que Ele é o formador dos homens, da raça humana. Então, esse mesmo Deus foi quem criou os homens. E de qual forma que Ele criou? Gênesis capítulo 1 vai registrar isso. Então, nós vamos ver ainda dentro desse capítulo que o homem ele possui duas matérias. A primeira matéria é o corpo, ou seja, é uma parte material do homem. E a outra é imaterial, ou seja, alma e espírito, que juntas proporcionam a vida. Então é dentro dessas condições que vai ser originada a vida do homem. Deus faz a matéria do homem. Deus ele dá ao homem algo chamado alma, algo chamado espírito, o seu fôlego de vida. Então quando esses dois se juntam, é como se Deus pegasse o material e o imaterial, ou seja, o visível palpável com o invisível, aquilo que não pode se palpar, e fundir neles. Então isso, quando são colocadas em combinação juntas, elas formam a vida e proporcionam a vida ao homem, proporciona a vida até mesmo para os animais, proporciona a vida para qualquer tipo de bios. O que é bio? Bio significa vida. Então todo ser que nasce e respira é um ser vivo. Mas diferente das plantas e dos animais, o homem ele é formado de uma razão. Deus deu ao homem a capacidade de fazer escolha. Deus deu ao homem a capacidade
de raciocinar. Para quê? Para que a gente pudesse entender que nós não somos fruto de uma explosão, para que nós não viéssemos entender que nós somos fruto do acaso, e conforme o tempo foi passando, nós fomos evoluindo e cada vez mais evoluindo. Então Deus, quando Ele proporciona a vida ao homem, Ele dá ao homem a razão, Ele dá ao homem a sua imagem, a sua semelhança. Ou seja, Deus dá ao homem algo chamado moral, Deus dá ao homem algo chamado espiritualidade. Então é dentro dessa introdução que o homem ele é formado. Então, diferente como aqui eu falei dos animais, das plantas, o homem ele tem esse poder, o poder de raciocinar, o poder de distinguir o que é mão direita e mão esquerda, o poder de olhar a criação e saber que há um Criador. Então Deus ele proporcionou isso ao homem. Deus ele deu essa capacidade para o homem. E qual o propósito de Deus trazer o homem à existência? Qual o propósito de Deus dar a razão para o homem? Qual o propósito de Deus dar a sua imagem e semelhança para o homem? O único propósito de Deus trazer o homem à existência foi para adorar o nome dele, foi para glorificar ao nome dele. Deus ele não criou o homem porque ele necessitava de adoração, porque a Bíblia diz que na eternidade os anjos já adoravam o nome dele. Nem tampouco Deus também necessitou criar os anjos para que ele ainda assim fosse adorado. Mas se Deus criou tudo que há no universo, tudo que há no céu, na terra, ou até mesmo debaixo da terra, foi voluntariamente, foi para que nós pudéssemos ter o privilégio de desfrutar dos atributos dele, e principalmente o seu amor. O motivo de Deus criar eu e você, primeiramente, foi por amor. Foi um ato voluntário da graça desse Deus. E o que Deus ele deu ao homem? Qual é o propósito que Deus deu ao homem quando criou o homem? De adorar a Ele, de bendizer a Ele. É por isso que o convite nos Salmos é para que todos os povos, línguas e nações louve ao Senhor. É por isso que os Salmos é um livro que traz muitos cânticos, vai também dizer para as montanhas, para os bosques, para as florestas, para a chuva, para o sol, para os raios, para as trovoadas, para todo ser que existe no céu, na terra, sobre as águas, louvar ao nome do Senhor. É por isso que deixa bem claro, tudo quanto tem fôlego, ou seja, tudo quanto tem vida, tudo que Deus formou, Ele formou para bendizer o nome dEle, Ele formou para adorar o nome dEle. É por isso que Paulo, escrevendo aos Romanos, vai também dizer, olha, porque dEle, por meio dEle e para Ele são todas as coisas, eternamente. Amém. Então o propósito da nossa existência é adorar a Deus. Então quando nós vimos a este culto, nós temos que vir com a razão, com o conhecimento de que o motivo que Deus nos trouxe à existência não foi para desfrutar de boas roupas, não foi para desfrutar de bons carros, não foi para desfrutar de boas casas, não foi para desfrutar de coisas agradáveis a nós mesmos, mas Deus nos deu vida para que nós pudéssemos ir diante da presença dEle e glorificar a Ele pelo seu amor, e glorificar a Ele pela sua bondade, e glorificar a Ele pela sua majestade, pela sua glória, porque Deus ele é adorado em si mesmo, Deus é majestoso em si mesmo. Deus não precisa de igrejas fazendo bagunça, barulho, pagando o cantor, promovendo músicas para ser adorado. Não, Deus ele é adorado porque Ele é pleno em si mesmo. Deus ele é suficiente em si mesmo. Então o único motivo de Deus nos dar a vida, nos trazer à existência, foi com esse propósito de adorar Ele. Isaías vai dizer que Deus ele não nos considera como nada. Até o verme diante de Deus tem mais valor no sentido natural, da condição natural humana do homem, para representar o quê? Que nós não somos nada. Deus, a partir do nada, criou o homem. Então nós temos que entender que a nossa existência só tem propósito na pessoa de Cristo, que a nossa vida só faz sentido se nós estivermos cumprindo os propósitos de Deus. Se nós não estivermos dentro do propósito de Deus, nós não somos nada, porque é a partir do nada que Deus nos criou. E ainda que até mesmo de forma exterior nós estejamos enquadrados dentro da nossa religiosidade, dentro de uma cultura cristã, mas se não tivermos com os nossos corações verdadeiros em Cristo, nós também seremos como nada diante dele. A nossa adoração não será aceita diante dele. Então Deus, irmãos, foi quem deu a vida ao homem. Deus foi quem proporcionou a vida a todos os seres. Deus é o Criador de tudo e o Criador de todos.
E note que Deus ele fez a criação, Neemias capítulo 9, versículo 6, se eu não me engano, vai dizer que Deus ele criou todo o universo. Deus ele criou o mundo. Deus ele deixou tudo de forma harmoniosa. Deus ele deixou tudo de forma boa, plena, para que o homem pudesse desfrutar. Ou seja, Deus não somente se preocupou em criar o homem, mas também ele se preocupou em deixar o habitar, a habitação, o lar do homem, de uma maneira que o homem pudesse viver bem, de uma maneira que o homem viesse a ter uma vida plena na pessoa de Deus. Mas nós vamos ver que quando Deus ele cria o homem com este propósito de adorá-lo e desfrutar de seus atributos, Deus ele vai dar ao homem somente uma ordenança. E qual é essa ordenança que Deus dá ao homem? Olha, de todas as árvores do jardim você pode comer, de todos os frutos você pode comer, porém desse não toque, não come, não chega perto, porque certamente no dia que tocar e comer, você irá morrer. Então note que Deus que trouxe a vida para o homem é o mesmo Deus que deu uma ordenança para o homem, dizendo, olha, desse fruto você não pode comer. Por quê? Porque no dia que você comer, você irá morrer. Então o propósito de Deus em dar vida para o homem foi para que o homem vivesse plenamente com ele, de forma harmoniosa, pudesse viver em comunhão com ele. E Deus tinha zelo por isso. Esse era o propósito de Deus, essa era a intenção de Deus, ter uma vida tranquila, dar uma vida tranquila dos homens para com ele mesmo, de proporcionar aos homens uma comunhão plena com Deus, sem que algo viesse interromper aquilo. Então Deus, sabendo que o pecado já tinha sido manifesto com os anjos que se rebelaram contra ele, Deus dá agora a ordenância à sua nova criação, a coroa da criação, o homem, e diz, olha, não toca, não come, porque certamente no dia que você comer, você irá morrer. Então o homem desobedeceu a Deus, o homem tocou naquilo que Deus falou que não era para tocar, o homem comeu daquilo que Deus falou que não era para ele comer. E qual foi a consequência dessa escolha do homem? A consequência foi o que Romanos capítulo 5 versículo 2 vai dizer, que Adão ele suscitou o pecado, que por um homem somente entrou o pecado no mundo, e o pecado, a morte, e a morte passou a reinar sobre todos os homens. É por isso que Romanos capítulo 3 também vai dizer que todos pecaram e destituídos agora estão da glória de Deus. Todos os homens agora pecaram e carecendo estão da glória de Deus. Então a consequência do homem desobedecer a ordenança daquele que deu vida para ele foi essa, morte. Então o quadro do homem mudou. O propósito que Deus deu ao homem de viver plenamente com ele, em comunhão com ele, agora foi interrompido. A aliança que Deus tinha com o homem, a vida de comunhão plena que Deus tinha com o homem, agora é quebrado esse relacionamento por causa do pecado. Então o pecado ele surge no momento que Adão desobedece a ordenança de Deus. E não somente o pecado entrou no mundo, como também o pecado suscitou a morte. E a morte ela não teve somente origem no pecado, mas Paulo escrevendo aos Romanos no capítulo 6, versículo 23, ele vai dizer o seguinte, olha, porque o salário do pecado é a morte. Então Paulo está dizendo, olha, o pecado originou a morte, mas a morte não foi somente originada no pecado, mas o pecado também tem por final a morte. Ou seja, o pecado sendo originalizado na raça humana com Adão, ele suscitou o pecado, e também o pecado terá o seu final na morte, porque o salário do pecado é a morte. Você sabe que você trabalha o mês inteiro para receber o dinheiro, você sabe que você tem que primeiro trabalhar para somente no final receber a recompensa. Assim é a condição de todos os homens de forma natural no quesito do pecado. O pecado coloca o homem numa situação e inaugura ali a morte, como na morte também o pecado terá o seu final. É por isso que nós lemos também em 1 Coríntios capítulo 15, que o último inimigo a ser destruído é o pecado. Então todos os homens, irmãos, indistintamente da raça, cultura, da etnia, daquilo que ele crê ou deixa de crer, daquilo que ele faz ou deixa de fazer, ele nasce, ele cresce e ele morre. Esse é o ciclo natural da vida após a desobediência do homem, é nascer, crescer e morrer. Você que é mãe, você olha o seu filho, um dia você carregou ele na barriga, depois você carregou ele nos braços, hoje ele anda com as próprias pernas.
Quem sabe amanhã é ele que está te carregando no braço, é ele que vai te sepultar. Ou até mesmo as mães veem os seus filhos crescendo tão rápido, que acaba invertendo a situação natural da vida também, que é pai enterrar filho, e acaba a mãe enterrando o seu filho. E ela começa a pensar, o pai começa a pensar, poxa, mas anos atrás era uma criança, andava engatilhando, nem tinha dente na boca, nem tinha cabelo, era aquela fofura. Talvez vocês olham a vida de vocês mesmos, fotos, e vê, outrora você era uma criança, outrora você era uma adolescente, depois você se tornou jovem, olha você agora, é um homem, é uma mulher, tem trabalho, está para casar ou já é casado, tem filhos, tem filhas, talvez até mesmo já está para receber netos, mas enfim, você vê a brevidade da vida, você vê que você nasceu, você cresceu, e um dia você irá morrer. Então o ciclo natural do homem, da existência humana, passou a ser esse. Todos os homens, todos os povos, todas as pessoas nascem, crescem e um dia irá morrer. Não tem como fugir, irmãos, dessa realidade. A morte é uma das maiores certezas que a humanidade tem. Se você vai terminar a sua faculdade, eu não sei. Se você vai conseguir comprar a sua casa, eu não sei. Se você irá conseguir comprar o seu carro, casar, comprar, renovar o seu guarda-roupa, eu não sei. Se você vai conseguir alcançar os seus sonhos, os seus objetivos, eu não sei. Mas uma das maiores certezas que a Bíblia nos dá, e até mesmo a nossa vida natural nos mostra, é que todos os homens um dia irão morrer. Mas o que me assusta não é a morte. O que me assusta não é saber que a morte veio fazer parte da existência humana. O que me assusta é que os homens têm vivido como se nunca fosse morrer. E eles têm morrido como se nunca tivessem vivido. Ou seja, eles estão comendo, bebendo, eles estão casando e dando-se em casamento. A palavra de Deus está sendo anunciada a diversos homens, dizendo que a todos os homens foi ordenado morrer uma única vez. A palavra de Deus, pastores, pregadores, evangelistas, missionários, continuamente está pregando aos ouvidos dos homens que um dia eles irão morrer, e eles estão como nos dias de Noé. Nós, a igreja, nós pregadores, nós cristãos, temos o dever de anunciar que um dia essas pessoas irão morrer. Por quê? Porque elas estão vivendo exatamente como nos dias de Noé, na futilidade da vida. Elas não estão pensando nas coisas futuras. A ideologia do mundo é o viver o agora, é viver o momento, porque o amanhã eles não sabem. Então eles têm que aproveitar aquele momento, eles têm que usar droga até dar overdose naquele momento, eles têm que se prostituir naquele momento, eles têm que ir para a balada e ali curtir como que aquele fosse o último dia da vida deles. Por quê? Porque eles não pensam no futuro, eles não pensam na morte, eles querem viver somente um momento, eles têm medo da morte, eles não pensam na morte. E o pior de tudo não é o ímpio pensar dessa forma, o pior de tudo não é o incrédulo pensar dessa forma, o pior de tudo não é nós olharmos aqueles que trilham caminhos que aos seus olhos é reto, mas o final é a morte e morrer, que é o triste. O triste é olhar a igreja e ver que ela anda no mesmo caminho. A igreja já não tem mais esperança, já não tem mais aquela alegria da morte. Versículos de Salmos que diz que, como o Salmo 116, que diz que precioso aos olhos do Senhor é a morte do seu santo, já não é mais falado na igreja. Ninguém hoje quer saber que irá morrer. Hoje ninguém mais quer ouvir que Deus vai um dia levar os seus santos. Hoje a igreja não mais se preocupa de anunciar que um de seus membros, e que toda aquela igreja, toda a humanidade, se Cristo não voltar e aquela geração passar, irá morrer. E o que isso tem produzido? Tem produzido uma igreja terrena. Uma igreja que não pensa nas coisas celestiais, mas antes quer viver para obter as coisas terrenas. Uma igreja que não pensa na vinda de Cristo. Por quê? Porque a Cristo ele pode voltar para nós de duas maneiras. A individual, você morrendo, ele te levando, e de maneira coletiva. Mas focando essa primeira falada, nós não pensamos mais que um dia iremos morrer. Note você mesmo, o seu projeto é futuro. Você faz projetos para daqui 2, 3, 4, 5 anos. É errado? Não, não é errado. Você tem que se planejar. Você tem que ter uma previsão do seu futuro. Mas esse futuro seu é incerto. Isso não pode te acumular de tal maneira que faça você negligenciar que aquele dia possa ser o dia da sua morte.
Lembra da parábola que Jesus Cristo ele contou? Foi o próprio Deus que clamou do céu dizendo ao homem: logo nesta noite pedirão a sua alma. E o que você tem preparado, para quem será? Jesus Cristo falou que aquele homem dizia em seu coração e em sua alma: come, bebe, descansa. Você tem muita fartura, você tem muitas coisas armazenadas para que viva longos e bons anos. Eu vou aumentar o meu celeiro, eu vou aumentar a minha prosperidade, eu vou aumentar as minhas riquezas. E Deus olhou para aquele homem naquele mesmo dia que ele teve aquele pensamento. Deus disse: louco, nesta noite pedirão a sua alma. Então note que aquele homem ele não teve a chance de usufruir das suas riquezas. Ele acumulou e não ia poder expandir o seu celeiro, porque naquela mesma noite Deus iria matar aquele homem. Deus iria recolher a alma daquele homem. E talvez essa é a situação da igreja: é granjear riquezas e mais riquezas, templos e mais templos, formar e formar mais pregadores, formar e formar mais cantores, produzir e produzir mais DVDs, CDs, a ponto de se esquecer que Deus pode olhar para nós e dizer: igreja cristã, raízes do evangelho, nesta noite eu acertarei contas com vocês. Esta noite eu irei recolher alguns de vocês. A última vez que eu preguei essa mensagem numa igreja, o pastor falou: olha, um pastor nosso foi recolhido 2 dias depois que você pregou aquela mensagem. Está todo mundo contando, está todo mundo falando. Eu estou dizendo que eu sou o pregador da morte? Não, mas para mostrar que as escrituras, quando Deus está falando, tem um propósito. Então possa ser que nesta noite é a mim primeiramente que Deus está falando: Wellington, nesta noite eu pedirei a tua alma. Nesta noite você irá morrer. Ou talvez é para você que Deus está falando: olha, é nesta noite, não vai passar de hoje, é hoje que eu irei recolher você. E como você está vivendo? Está planejando coisas para o futuro? Está pensando em se tornar um bom advogado, advogada? Está pensando em se tornar o melhor profissional da sua área? Está pensando em fazer coisas e mais coisas terrenas? Ou você está dia após dia vivendo para Deus como se fosse o último dia, dizendo: Deus, se eu morrer hoje, eu morri para a sua glória. Se eu morrer hoje, eu morri lendo a sua palavra. Se eu morrer hoje, eu morri de joelho em oração. Se eu morrer hoje, eu morri evangelizando. Deus, se eu morrer hoje, eu morri diante da tua presença. Eu morri diante dos pés da cruz. Essa talvez seja a nossa situação. Os homens não pensam nisso, e a igreja está indo no mesmo caminho. Pode ver que os ensinamentos hoje são terrenos. É como conseguir coisas materiais, é como se tornar um empresário, é como granjear coisas para investimentos futuros, como que se essas pessoas fossem eternas, como que se a vida dessas pessoas não tivesse prazo de validade. Nós não sabemos o dia que nós iremos morrer, mas Deus está do alto dos céus contemplando a vida de cada um de nós e dizendo: é hoje que eu vou pedir a sua alma. Se Deus falar isso aos seus ouvidos nesta noite, se Deus clamar aos seus ouvidos, testificando no seu ser, dizendo: é hoje, igreja, que eu vou te recolher. É hoje, cristão. É hoje, cristã. É hoje, mulher. É hoje, homem, que eu irei levar você. E o pior de tudo é que a pergunta que Jesus Cristo faz é essa, que Deus faz para aquele homem é essa: o que você tem preparado? Para quem será? Jesus Cristo estava mostrando naquela parábola que Deus estava mais ou menos perguntando assim para aquele homem: o que você tem vivido? Como você tem vivido a sua vida? O que você tem feito? Você tem feito coisas que vai granjear riquezas na terra ou coisas que vai ser granjeadas para a eternidade? Você tem ajuntado tesouro que é corruptível, ou você tem ajuntado tesouros aonde a traça não rói, aonde a ferrugem não mina, aonde o ladrão não pode roubar? Essa é a pergunta de Deus a todos os homens: o que vocês têm vivido? Paulo vai aconselhar Timóteo dizendo: olha, não desperdice a sua vida. A nossa vida, irmã, é preciosa. Leia Gênesis capítulo 1, capítulo 2. Leia outros textos, melhor dizendo, olha até mesmo o que Deus fez em Cristo na cruz. Viu que a nossa vida era preciosa. Viu que a nossa existência tinha um propósito.
E Ele não quer que nós desperdicemos a nossa vida. Ele não quer que nós peguemos a nossa vida e joguemos no ralo, joguemos no bueiro. Ele não quer que nós peguemos a nossa vida, que é preciosa, e lancemos ela de qualquer maneira aos porcos, não. Mas Deus, Ele quer saber se a nossa existência é para a glória dEle, ou se nós estamos sendo orgulhosos e vivendo para a nossa própria glória. Porque quando Adão ele caiu porque ele não estava satisfeito em ser semelhante a Deus, mas antes ele queria ser igual a Deus, conhecendo o bem e o mal. E é isso que nos traz a morte. O orgulho, irmão, é o maior pecado que há nele. O orgulho é o que faz nós vivermos a nossa vida para nós mesmos. O orgulho é o que faz nós trilharmos os nossos próprios caminhos. O orgulho é o que faz nós decretarmos os nossos próprios projetos, propósitos, e fazemos com que Deus, que nos deu a vida, fique à parte. Mas um dia nós iremos morrer. Um dia nós iremos nos deparar diante desse Deus. E a pergunta é: o que você tem feito? Para quem será? Então não seja como os homens, que vivem a sua vida como se nunca fosse morrer. E quando eles morrem, eles são lembrados por pouco tempo e logo passam. Deseje sim ser lembrado como um herói da fé. Deseje sim ser lembrado como os personagens bíblicos. Viva, e quando você morrer, o mundo saiba que passou um cristão ali. Que quando você morrer, as pessoas lembrem de você e digam: olha, a terra não foi digna de que ele pisasse o seu pé. Viva para a glória de Deus. Viva para o reino de Deus. Porque a morte um dia irá chegar. E o que é a morte? As Escrituras vão utilizar diversos termos se referindo à morte. Vamos praticar um pouco a Bíblia? Vai lá, abra sua Bíblia agora em João, onde nós lemos capítulo 11 e o versículo 11. Evangelho de João, capítulo 11, versículo 11. Um dos termos que a Bíblia vai referir-se à morte é esse. Jesus disse isso e depois continuou: o nosso amigo Lázaro está dormindo, mas eu vou lá acordá-lo. O 12: Senhor, se ele está dormindo, isso quer dizer que vai ficar bom, disseram-lhe eles. Mas o que Jesus queria dizer era que Lázaro estava morto. Então, um dos termos que a Bíblia vai se referir à morte em João 11:11, ela vai comparar a morte como dormir. Gênesis capítulo 35 agora, o versículo de número 18. Vai dizer: porém ele estava morrendo, e antes de dar o último suspiro, talvez na tradução de vocês está dizendo saiu-se a alma, chamou o menino de Benoni, mas o pai pôs-lhe o nome de Benjamim. Ou seja, a Bíblia vai dizer também acerca da morte que saiu-se a alma. Filipenses capítulo 1, versículo 23. Vamos ler, irmãos. Filipenses capítulo 1, versículo 23. Olha que declaração linda de Paulo. Estou cercado pelos dois lados, pois quero muito deixar o que? Esta vida e estar com Cristo, o que é bem melhor. A sua tradução, bem provável que vai estar a partir. Então o que Paulo vai referir-se à morte, também melhor dizendo, das Escrituras, é que os homens um dia irão partir. Salmo 115, versículo de número 17. Diz: os mortos que descem à terra do silêncio não louvam a Deus o Senhor. Ou seja, as Escrituras vai dizer que os homens vai se referir à morte também como descer ao silêncio. Gênesis 3:19 não precisa abrir, vai referir-se à morte como tornar-se pó.
2 Pedro capítulo 14, versículo... Melhor dizendo, 2 Pedro, versículo 14, 15, vai se referir à morte como deixar este tabernáculo. Então preste atenção. A vida é o que? A vida é a junção, é a combinação da matéria com o imaterial, do corpo com a alma e o espírito. Então isso juntos formam a vida. A morte é o oposto disso. A morte ela é o encerramento de uma vida. E como que dá esse encerramento? É quando a alma sai do corpo da pessoa, como nós lemos. É como quando a pessoa ela perde o vínculo, o contato com este mundo. Então a morte é a separação dessas duas matérias que juntas formam a vida. Então se juntas elas formam a vida, separadas então elas proporcionam a morte. Como a morte pode chegar? A forma natural, envelhecimento. Ela pode chegar por doenças, pode chegar por acidentes, a morte pode chegar por guerras, a morte pode chegar por violência, a morte pode chegar você escorregando, batendo a cabeça, a morte pode chegar você dormindo, enfim, a morte ela pode chegar de alguma maneira. Então por ocasião da morte há a separação dessas duas matérias, a material e a imaterial, a separação daquilo que juntas proporcionam a vida dos homens. Então quando nós temos vida, logo nós temos contato com o mundo. Quando nós temos vida, nós temos contato com as coisas que nos cercam. Então quando nós passamos pela morte, nós rompemos o contato, nós quebramos o vínculo com tudo aquilo que nos cerca. É por isso que Paulo em 1 Timóteo 6, 7 ele diz: porque nada trouxemos a este mundo, e manifesto é que nada levaremos dele. Repito, porque nada trouxemos a este mundo, e manifesto é que nada levaremos dele. Então nós nascemos como? Nascemos nu, nascemos sem roupa, nascemos sem dente, nascemos sem cabelo, ou seja, nascemos sem nada. Então da mesma forma que a gente vem ao mundo, certamente nós também ao morrermos não levaremos nada. Alexandre o Grande ele disse: olha, quando eu morrer eu quero que vocês contratem os melhores médicos. Peguem o melhor caixão e faça com que esses médicos levem o meu corpo nesse caixão. Coloque minhas duas mãos para fora e durante o caminho distribua minhas riquezas. Então quando questionado ele perguntou: por quê? E ele respondeu: para que saiba que mesmo com a minha riqueza eu não pude contratar os melhores médicos. Para que com toda a minha riqueza eu não consegui parar a morte. E nem tampouco levarei nada dessa vida. Meu irmão, casa, carro, dinheiro, boa fama, status, qualquer coisa desse mundo que você constrói aqui, irá ficar aqui. Você não irá levar as roupas que você é apegado. Você não irá levar a sua vaidade. Você não irá levar as suas curtidas no Facebook. Você não irá levar as suas joias, os seus bens materiais. Você não irá levar nada dessa terra. Tão somente a Bíblia vai dizer que nada trouxemos a este mundo, e manifesto é que nada dele também levaremos. Tudo irá ficar nessa terra. Nós não temos riquezas que podemos levar para o céu, porque o ouro daqui não é compatível com o ouro de lá. As riquezas daqui não é compatível com as riquezas de lá. Por quê? Porque as riquezas dessa terra é passageira, é terrena. E aquilo que Deus proporciona a todos os homens é eterno. Porque o lugar que nós iremos também é eterno. Então não tem estrada para você andar com o seu carro lá. Não tem mansão lá para você decorar de forma terrena falando, da maneira que você quer. Não tem shopping center para você passear lá e comprar roupa atrás de roupa. Lá não tem nada para você colocar o seu orgulho e falar que você faz e acontece. Não, nada você trouxe porque você é miserável. E prova disso é que nada também você irá levar. É por isso que Jó disse: Deus me deu e Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Na declaração de Jó, sabe o que eu vejo? Senhor, nada eu tenho, nada é meu, nada eu possuo. Tudo que eu possa ter e tenho, o Senhor me deu. Da mesma forma que o Senhor me deu, o Senhor tira. Da mesma maneira também é nós, irmãos. Nossos corações talvez estão apegados a essas coisas, que este versículo 1 Timóteo 6, 7 grave no nosso coração. Porque nada trouxemos a este mundo, e manifesto é que nada levaremos dele. Você não vai levar nada que você é apegado. O seu celular não vai entrar no céu.
As suas riquezas não irão entrar no céu. O seu modo vaidoso de se vestir, de pentear o seu cabelo, de se arrumar, isso não será levado em conta no céu. A sua faculdade mental não será levada em conta no céu. O seu dinheiro não é suficiente para comprar a sua entrada, e nem tampouco você levará isso para o céu. Tudo ficará aqui neste mundo. Por isso que o conselho de Paulo vai dizer: olha, pense nas coisas celestiais, pense nas coisas do alto, busque por aquilo que é eterno, pense naquilo que é eterno. Se envolva com as coisas que, quando você se achegar diante de Deus, você saiba que nele você tinha tudo. É como Martin Luther King, ele disse: olha, tudo eu coloquei nas mãos de Deus. Então ele fala: eu perdi tudo nessa terra, mas nada eu perdi. Por quê? Porque tudo que eu tenho está nas mãos de Deus. Essa deve ser a nossa fé, irmãos. Essa deve ser o nosso entendimento nesta noite, que nada nós podemos levar dessa terra. Hebreus capítulo 9, versículo 27 vai nos dizer que ao homem foi ordenado morrer uma única vez, vindo depois disso o juízo. Então as escrituras estão recheadas de texto, como nós lemos outrora em Hebreus 9, 27, para mostrar que a todos os homens foi ordenado morrer uma única vez, vindo depois disso o juízo. E a morte é a separação, é o fim. Mas quando a Bíblia aqui vai dizer, está dizendo que nós, Hebreus 9, 27, que nós iremos morrer de modo físico. Porém, após a morte, segue-se o juízo. Todos os homens irão se deparar com uma realidade muito maior. Então o fim da nossa vida terrena não é o fim de tudo. Antes o fim nessa vida vai desaguar por uma vida muito mais real. Vai fazer com que as nossas vidas vá para uma realidade muito maior do que essa que nós estamos vivendo. Então nós, após morrermos, nós iremos estar diante de uma voz que é mais verdadeira do que essa voz que você ouve. Nós estaremos diante de um ser que é mais verdadeiro, mais real do que eu e do que você. Então após a nossa morte, a nossa vida não acaba. Antes nós vamos para essa realidade. Antes a nossa vida deságua por uma realidade muito maior. Prova disso é que você não vai encontrar em nenhum povo essa esperança de não ter vida após morte. Nós vamos ver que a crença universal da morte é abrangente. Povos e culturas celebram cultos fúnebres. Quando eu fui no velório do meu tio, ali estava sendo enterrado uma família japonesa, um rapaz japonês, e eles celebravam, eles cantavam. Na época eu estava no começo da minha conversão, eu achei interessante aquilo. E eu fui perguntar e eu questionei uma deles, falei assim: por que vocês estão cantando? É momento de chorar. Por que vocês estão se alegrando enquanto não é para vocês estarem pranteando, vocês estão perdendo alguém? Aquele rapaz com um sorriso olhou para mim e falou assim: é porque nós acreditamos que essa vida nossa não é boa, que essa vida nossa não é a melhor, que a nossa vida verdadeira, a mais real, a mais excelente e bela, esse homem que está sendo sepultado, ele passou para ela agora. Não sei se aquele homem morreu em Cristo, não sei se aquele homem morreu na sua cultura japonesa, mas eles tinham uma crença da existência da vida após a morte. Eles tinham a consciência de que quando o homem viesse morrer, ele ia desaguar para uma realidade muito maior. Assim também, irmãos, somos nós. Nós temos que entender que há uma realidade nos esperando, que há uma certeza de uma vida muito maior do que essa que nós estamos enfrentando. A teologia que ensina o purgatório, a teologia que ensina a inconsciência da alma, a teologia que ensina que a alma da pessoa fica vagando pela terra até cumprir o dia certo dela morrer. Porém as escrituras vai nos mostrar em Lucas 16, do versículo 19 ao 31, que Jesus ensina uma parábola. E qual é a parábola que ele ensina? É uma parábola que destrói qualquer pensamento de que após a morte do homem acabou, ou que após a morte do homem ele fica vagando na terra, ou que após a morte do homem ele fica num lugar ali sendo purificado até chegar numa perfeição e depois ir para o céu. Mas antes, Jesus Cristo vai mostrar que após a morte dos homens, Hebreus 9, 27, que a todos os homens foi ordenado morrer uma vez, vai seguir-se o juízo.
Então nós iremos nos deparar com essa realidade. E quando nós morrermos, para onde nós iremos? A Bíblia vai dizer que há dois lugares: ou é céu ou é inferno. Ou é ir morar numa eternidade com Deus, ou ir morar uma eternidade sem Deus. Eu sei que você já sabe disso. Eu sei que você já está cansado de ouvir isso. Mas a pergunta é: se você morrer hoje, você sabe para onde você vai? Se a morte bater na sua porta, quem é a morte? A morte, podemos dizer que é uma consequência que chega sem avisar. Ela não manda notícia no Facebook, ela não manda áudio no WhatsApp, ela não bate na sua porta dizendo: abre aí, é a morte, eu vim te buscar. Não. Quando você menos pensa, a morte chega e te traga. Você sabe para onde você vai se você morrer hoje? A sua teologia não vai servir de nada diante da morte. A sua vida religiosa fora de Cristo não vai servir para nada. O que você está acreditando em si mesmo não vai servir para nada. A única maneira dos homens escaparem da eternidade no inferno é estar em Cristo. O inferno, ele é real, irmãos. O inferno, ele existe. Há pessoas que pregam que o inferno é aqui o agora sendo atormentado na mente. Não. O inferno é um lugar doloroso. O inferno é um lugar terrível. O inferno é um lugar onde a ira de Deus jamais irá cessar, aonde o furor de um Deus todo-poderoso será continuamente sobre todos aqueles que não forem encontrados no livro da vida. O inferno, ele existe. Da mesma forma também existe o céu. A confissão de fé de Westminster, no capítulo 32:1, declara: o corpo dos homens depois da morte volta ao pó e vê a corrupção, mas das almas daqueles que nem morrem e dormem, por ter uma substância imortal, volta imediatamente para Deus que a deu. E a alma do justo, sendo aperfeiçoada em santidade, é recebida dos mais altos dos céus, onde contempla a face de Deus em luz e em glória, esperando a plena redenção do corpo deles. E a alma dos ímpios é lançada no inferno, onde permanecerá em tormentos e em trevas espessas, reservada para o juízo do grande dia. Além desses dois lugares destinados às almas separadas de seus respectivos corpos, as Escrituras não reconhecem nenhum outro lugar. Em outras palavras, ou é céu ou é inferno, ou é morte ou é vida, ou é reinar com Deus ou ser destruído com o diabo. Essa é os únicos dois lugares que nós temos. É por isso que Jesus, ele conta uma parábola de duas portas, dois caminhos, mais uma morada. Jesus Cristo disse: olha, aqueles que entram pela porta espaçosa e andam pelo caminho espaçoso, eles vivem dessa maneira, vivem desfrutando das coisas da vida, eles vivem nas suas luxúrias, nas suas ostentações, eles vivem nas suas orgias, eles estão caminhando caminhos que aos seus olhos são retos, mas no final deles é a morte. Jesus Cristo está dizendo: olha, eles estão em um caminho que tem placas advertindo eles, dizendo: olha, pare, lá na frente tem um precipício. Se você não parar e converter o caminho e voltar, se entrar pela porta estreita, caminho estreito, lá na frente você irá tropeçar e cair nesse abismo. Porém, esses homens estão vivendo assim, estão ignorando a advertência de Deus, estão ignorando as leis de Deus, que é para proteger a vida deles da morte. Então esses homens passam a viver dessa maneira. Eles escolhem a porta larga, andar no caminho largo, e a consequência é morar em um lugar de dor. Mas todos aqueles que passam pela porta estreita e caminho estreito, Jesus, ele garante uma eternidade com Deus, uma eternidade em um lugar onde não haverá sofrimento. O Salmo 117 diz, 9:17 diz: os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Essa é a promessa que Deus tem para os ímpios, que os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Então nós, irmãos, diante disso, estamos nessas duas escolhas, para andar por esses dois caminhos, porém, eles irão resultar em uma única morada. Ou uma morada sem Deus, ou uma morada com Deus. Isso que nós estamos falando aqui
é real. Abra sua Bíblia, por favor, no Salmo 89. O versículo de número 48 vai nos fazer uma pergunta. Salmo 89, verso 48 diz: quem pode continuar vivo e nunca morrer? Quem pode escapar da sepultura? Preste atenção. Quem pode continuar vivo e nunca morrer? Grave essa pergunta, irmão. Quem pode continuar vivo e nunca morrer? Sabe o que esse texto está perguntando para nós aqui nessa noite? Você está preparado para morrer? Você tem certeza que a sua eternidade será no céu? Você tem certeza que se você descer à sepultura, a sua alma subirá ao seio de Abraão? Quem pode continuar vivo e nunca morrer? Quem pode nunca morrer? Jesus nos respondeu isso em João 11, versículo 25 e 26. Quem crê em mim nunca morrerá. Crês tu nisso? O que é o crer aqui? É ter a convicção de que se nós em vida tivermos a nossa vida cessada e viermos a morrer, nós não iremos morrer. Mas essa pergunta que está dizendo, quem pode continuar vivo e nunca morrer? Quem pode escapar da sepultura? Grave isso nesta noite, irmãos, pelo amor de Deus. Você irá morrer. A sua vida irá cessar. O seu fôlego de vida um dia passará. Tiago capítulo 4, versículo 14 vai dizer: o que é a vida do homem? A vida do homem é como um vapor que aparece e logo desvanece. Ou seja, a vida do homem é breve. A vida do homem é passageira. A vida do homem, ela vem e passa num piscar de olhos. O homem outrora nasceu, ele cresceu, agora ele está morrendo. Por quê? Porque a vida do homem, ela é breve. Como você tem vivido a sua vida? Como você tem gastado a sua vida? Como você tem vivido antes de morrer? Houve uma garotinha de 10 anos de idade que os seus pais, eles não eram cristãos. Então os seus pais, eles repudiavam a lei de Deus, eles odiavam a Deus. Eram homens que não eram uma família que não tinha temor alguma de Deus. Porém aquela garotinha de 10 anos tinha tios cristãos, tios tementes a Deus, tios que serviam a Deus. E certo dia eles fizeram um convite a essa garotinha, convidando ela para participar de um culto. Aquela menina então foi à igreja, ouviu o sermão do pastor. Com 10 anos de idade ela sentiu o Espírito Santo convencendo ela da sua natureza. Aquela menina então creu em seu coração e com seus lábios confessou a Cristo. Ela chegou na sua casa alegre, animada, dizendo ao pai que queria agora ser cristã. Ela chegou aos seus pais dizendo agora que queria servir a Cristo, que ela entendeu o amor de Deus e agora queria viver para a glória desse Deus. O seu pai então olhando para ela disse: você quer mesmo? Ela disse: pai, eu quero. A condição que o pai dela deu àquela criança de 10 anos foi essa: olha, você pode servir esse Cristo, você pode ir cultuar a esse Cristo, você pode ir à igreja, mas todos os dias que você chegar em casa, você irá apanhar. Aquela menina disse: essa é a única condição? O pai disse: é. Então ela disse: eu aceito. Então a vida daquela garota cristã de 10 anos foi essa: se alegrava na igreja e chorava em casa, ficava feliz na igreja e se entristecia em casa, ia para a igreja, ouvia do amor de Deus, chegava na sua casa e recebia o ódio do seu pai, era tratada com abraços, com beijo na igreja, porém apanhava na sua casa. E essa era a vida daquela garotinha, até um dia que ela foi à igreja toda bela, toda ajeitada, com um vestido lindo, todo brilhoso. E ao término do culto, aquela garotinha sai e ela vê que seu pai já não está mais em casa. O pai dela agora está na porta da igreja. Quem sabe aquela garotinha achando que suas orações tinham sido ouvidas para converter o seu pai, ou que o seu pai, por ver a sua ousadia e coragem, foi à igreja para também conhecer a esse Cristo. Então ela corre para os braços do seu pai. E quando ela chega, o seu pai agarra ela violentamente, começa a chacoalhar ela, começa a falar palavras horrorosas diante de todos.
O pastor, observando aquela situação, ele viu que o pai chacoalhou a menina e arremessou ela na parede, que a cabeça dela abriu e começou a sangrar. A menina então cai no chão desmaiada, com a cabeça sangrando, e o pai sai e deixa ela ali com o pastor. O pastor, sem muito o que fazer, arranca a roupa daquela garota e ele começa a limpar o rosto dela todo ensanguentado. Quando aquela menina ela volta em sã consciência, ela diz ao pastor: pastor, dá o meu vestido. E desmaia novamente. Acorda a segunda vez e diz: pastor, dá o meu vestido. E ela desmaia novamente. A terceira vez ela diz: por favor, pastor, dá o meu vestido. O pastor então, antes de que ela dormisse, perguntou a ela: filha, por que você quer tanto o seu vestido? Ele está todo sujo de sangue. Ela disse: pastor, é exatamente para isso, para quando eu chegar no céu eu possa apresentá-lo diante de Jesus e dizer: Senhor, eu morri, sangrei por você na minha vida, assim como você em vida sangrou e morreu por mim. Uma garota de 10 anos viveu um pouco da sua vida para a glória de Deus, trocou os privilégios que o seu pai poderia dar a ela para sofrer por amor de Deus. É como uma jovem também que eu separei o testemunho dela, chamada Eulália. Atente-se para esse testemunho, irmão. No ano de 302 depois de Cristo, havia uma menina de uns 12 ou 13 anos que se chamava Eulália. Nesta época, muitos cristãos estavam sendo mortos porque se recusavam a adorar ídolos feitos de madeira e de pedra. Eulália, ainda criança, de 12 ou 13 anos, achava tão lindo as pessoas darem a sua vida por Cristo, que desejava fazer a mesma coisa. Um dia, bem cedinho, foi ao tribunal onde o juiz e seus auxiliares julgavam os cristãos. Com toda a intrepidez, chegou perante o juiz e perguntou bem alto para todos ouvirem: a vossa excelência não tem receio de negar a existência do único Deus, assim condenando a sua própria alma, bem como as de muitas outras pessoas? Ó homens malvados, estão procurando mais cristãos para matar? Eis-me aqui, adversária de seus sacrifícios satânicos. Com minha boca e com meu coração confesso que há somente um Deus e verdadeiro. Ísis e Apolos e Vênus são ídolos vãos. Enfurecido, o juiz mandou chamar o carrasco, pediu que a levasse e tirasse a sua roupa e torturasse o suficiente para ela sentir o poder dos deuses. Mas antes que a levasse, o juiz se dirigiu a ela novamente, dessa vez com palavras suaves: ah, como eu gostaria de poupar a sua vida. Por favor, renuncie a esta doutrina perversa dos cristãos. Pense nas alegrias que lhe esperam nessa vida. Pense nos seus amigos que estão chorando só de pensar em você morrer tão nova. Os torturadores estão esperando-a com toda a espécie de tormento. Você será degolada ou jogada para as feras ou queimadas com fogo. Você vai gritar de dor por não aguentar tanto sofrer. Mas se você quiser, pode ficar livre de tudo isso. Pegue uns poucos grãos de sal e um pouco de incenso na ponta de seus dedos e sacrifique aos deuses. Minha filha, faça isso e eu vou soltá-la. Esta menina nem sequer deu ao trabalho de responder ao juiz iníquo, mas simplesmente derrubou as imagens, o altar, o incensário, os livros de sacrifícios. Imediatamente os dois carrascos se aproximaram com ganchos e garras e mutilaram de tal forma o seu corpo que suas costelas ficaram expostas. Eulália, porém, contava e recontava os cortes que recebera e dizia: ó Senhor Jesus, o teu nome está sendo escrito no meu corpo. Que grande prazer sinto ao ler essas letras, porque são sinais da tua vitória. Eis que com meu sangue carmesim está confessando o teu santo nome. Foi assim que ela continuou falando, sem mostrar qualquer sinal de dor, mesmo seu sangue jorrando como se fosse de uma fonte. Depois de torturá-la cruelmente, queimaram suas feridas com lampiões acesos. Finalmente seus cabelos pegaram fogo, sufocando-a. Foi assim que Eulália morreu pela causa de Cristo. Será que isso não põe você para pensar que você tem 30 anos e não vive 1% do que essas duas menininhas fizeram? Será que isso não faz os versos de Paulo, Gálatas 2:2, dizendo: já estou crucificado com Cristo, e vivo já não mais eu, mas Cristo vive em mim.
Filipenses 1:23, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Tenho desejo de morrer e estar com Cristo, que para mim é muito melhor. Nós deveríamos viver, irmãos, desejando pela morte, é o que Paulo fala. Eu estou cercado de dois lados, mas para mim eu prefiro partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. O morrer, irmãos, é lucro para nós. Se vivermos, vivermos para a glória de Deus. Se nós morremos, nós também morremos para a glória de Deus. É isso que o Evangelho vai dizer. Olha, quando os homens vos matarem, prestai eles oferecer um culto a Deus. Eles estão prestando um serviço para Deus. Não tenha você medo da morte. Não tenha você preocupação com a morte. Não tenha você a sua vida por preciosa. Mas olhe para Cristo e diga a Cristo que o meu sangue também possa testificar a minha fé no Senhor. Que a minha morte também testifique o nome do Senhor. A igreja cristã, a igreja primitiva, a igreja bíblica, ela não crescia com teatro. Ela não crescia com prosperidade. Ela não crescia com coisas de entretenimento nessa terra. Um homem disse: olha, o sangue dos mártires é semente para a igreja. Morre um, vem 2 cristãos. Morrem 2 cristãos, surgem 4. Morrem 4, nascem 8 cristãos, se convertem 8 cristãos. Essa é a nossa vida, irmãos. Nós devemos viver como que se a nossa vida não fosse preciosa. Nós devemos viver a ponto de dar todo o nosso ser para Deus. E se for do agrado de Deus que nós morramos, nós possamos dizer diante dessa pergunta: quem pode continuar vivo e nunca morrer? E sem medo nós olharmos e dizermos: eu, por quê? Porque eu creio em Cristo. Quando Jesus Cristo ele estava com as irmãs de Lázaro, ele disse: olha, Lázaro há de ressuscitar. Então a sua irmã diz: mestre, eu sei que ele há de ressuscitar nos últimos dias. Jesus Cristo olhou para ela e disse: olha, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E aquele que crê em mim nunca morrerá. Crês tu nisso? Cristo é a nossa ressurreição. Cristo é a nossa vida. É por isso que a Bíblia diz: olha, que Cristo seja glorificado nos vossos corpos, quer pela vida, quer pela morte. Não tenha, irmão, você medo da morte. Não tenha você medo de perder a sua vida. Não tenha você medo de dar a sua vida para ser atormentada pela causa de Cristo. Cristo lá naquela cruz, ele venceu o poder da morte. Cristo lá naquela cruz nos dá a garantia de 1 Coríntios 15, 54, versículo 55. Aonde está, ó morte, o teu aguilhão? Aonde está, ó inferno, a tua vitória? O versículo 54 também diz: tragada foi a morte na vitória. A morte para você, a morte para mim, não é perda. Jesus Cristo ele disse: aquele que quiser salvar a sua vida, irá perdê-la. Mas aquele que perder a sua vida, esse vai achar. A vida cristã, ela é contrária às coisas do mundo. As pessoas acham que passam a ter vida quando elas têm coisas terrenas, quando elas começam a ganhar coisas terrenas. Mas Jesus Cristo diz que para nós ganharmos uma vida, é necessário nós perdermos. Para que nós possamos ter uma vida com Deus, é necessário morrer. Nós somos como uma semente. Se a semente não morrer, ela não pode vir dar frutos. Assim também é nós. O cristão é chamado para a morte. O cristão é chamado como ovelha muda para ir diante do matadouro. O cristão ele é chamado para ser todos os dias entregues à morte, como Romanos capítulo 8 vai dizer. Talvez você tenha medo da morte. Talvez você se preocupa com a morte. Talvez você deita a sua cabeça no travesseiro e tem medo de não acordar aquele dia. Mas a sua esperança, a minha esperança, irmão, está nessa. Colossenses 3:3. Porque a vossa vida está bem guardada em Cristo Jesus. Se você morrer de uma morte natural, se você está em Cristo, sua vida está nele. Se você morrer assassinado, martirizado, a sua vida está nele. Se você morrer da morte mais natural, mais cruenta, a sua vida está guardada nos seios dele. Então você não precisa se preocupar com a morte. Você não precisa ter medo da morte. Porque Cristo disse: eu sou a ressurreição. Aquele que crê em mim, nunca, esse
nunca morrerá. Amém. Quer viver eternamente? É crer em Cristo. Quer viver uma vida eterna de gozo, de prazer, uma vida de alegria, de paz, onde seus choros serão consolados? Creiam nisso. É por isso que Jesus Cristo disse: crês tu nisso? Jesus, ele chorou diante daquelas duas irmãs. Por quê? Porque ele já tinha dito a ela: olha, se vocês crerem, vocês irão ver a glória de Deus. A única maneira de nós escaparmos da morte é nos afirmarmos diante daquele que venceu a morte. É por isso que nós lemos em 1 Coríntios capítulo 15: se Cristo não ressuscitou dos mortos, é vã a nossa pregação, e nada vocês têm para crer. Mas certamente, verdade é que Cristo ressuscitou dos mortos. Vá no sepulcro dele, você vai encontrar vazio. Vá buscar informações acerca do corpo dele. Você vai ver as pessoas dizendo: por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive está? E a Bíblia nos garante que essa é a garantia de que se vivemos, vivemos nele para a glória dele. Se morrermos e morrermos nele, também nele nós iremos ressuscitar. Meu irmão, saiba que se você morrer sentindo a dor da morte, sentindo o peso do pecado, porque a morte é o pagamento do pecado, saiba que a ressurreição para o último dia será uma ressurreição gloriosa. Você talvez irá morrer sentindo dor, mas você vai ressuscitar sentindo alegria. Talvez os seus olhos irão contemplar por última vez a escuridão, mas quando eles abrirem novamente, eles vão olhar o Senhor e Salvador raiando em grande glória e luz nos céus, vindo para nos buscar. Cristo, irmão, é a sua ressurreição. Se você morrer e for encontrar a morte, se deparar diante da morte, bata no peito e garanta em Cristo Jesus: onde está a morte? Aonde está o teu aguilhão? Aonde está o inferno? A tua vitória. Em Cristo, irmãos, nós temos vida. Em Cristo nós temos ressurreição. Em Cristo nós teremos também a glorificação dos nossos corpos. Assim como Cristo morreu, nós iremos morrer. Assim como Cristo ressuscitou e foi glorificado, assim também nós iremos morrer, ressuscitar e ser glorificados. Feche os teus olhos. Glória a Deus, aleluia.